E hoje eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Você pode ficar sentado como está, faremos a leitura e logo depois a meditação dessa manhã. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Quero saudar os que estão nas suas casas, os que estão aí a caminho de algum outro lugar, os que vão assistir também depois, que Deus te abençoe, através dessa mensagem, que ela possa falar com você também. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Vou realizar a leitura nesse momento. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos ao Senhor para nos dirigir nesse momento de ministração da Tua Palavra, Pai. Que possamos, nessa manhã, compreender esse caminho que nos leva, que nos conduz a compreender tanto a lei quanto a graça, mas, sobretudo, nos faz caminhar da lei para a graça, a fim de entender o Teu amor e a Tua salvação, a fim de entender porque o Senhor enviou Jesus, a fim de entender porque o Senhor tem esse amor pelo mundo e deseja nos enviar em todos os lugares para falar da Tua misericórdia, da Tua salvação, Pai. Nos abençoe por meio desta palavra, nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nessa manhã, quero falar com você nesse tema, caminhando da lei para a graça. Eu acredito e entendo que é um tema que faz parte de toda a conjuntura, de toda a vida do cristão, e que em algum momento nós precisamos entender um pouco mais a respeito tanto da realidade da lei, como da realidade da graça. A respeito e a finalidade tanto da lei como da graça. É claro que numa mensagem seria praticamente impossível abordar dois temas completamente imensos da Bíblia, que estão presentes por toda a Bíblia, né, começando em Êxodo, a respeito da lei e a graça, desde Gênesis 3. Então, essa mensagem, né, eu pretendo pregar hoje, essa primeira parte, caminhando da lei para a graça, e no próximo domingo, continuar falando a respeito de quando Deus nos alcança com a sua graça. Então, hoje será esse caminho até nós chegarmos à graça. E no próximo domingo entender o que é que a graça faz
quando entra na nossa vida, quando a graça de Deus nos alcança. E então, chegamos nessa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo escreveu 3 cartas que ficaram conhecidas como cartas pastorais. 2 cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e uma carta a Tito. E o conteúdo dessa mensagem, em geral, é um conteúdo pastoral. E o que o conteúdo pastoral visa? Falar de esperança, falar de salvação, falar de como deve ser a vida do cristão. E Paulo vai ensinar também a respeito da vida do diácono, a respeito da vida do presbítero, do bispo, vai explicar como os homens e as mulheres devem se comportar. Lá em 2 Timóteo, por exemplo, ele fala a respeito da finalidade da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada, divinamente útil para ensinar, para repreender, para admoestar. E ele fala e ensina isso a 2 jovens pastores, que estavam ali encarregados de levar a mensagem do Senhor adiante. E era necessário, então, encorajar esses jovens pastores, admoestar esses jovens pastores, lembrar, como Paulo faz aqui com Timóteo, nesse início, de alguns momentos que eles já haviam passado. Então, eu quero que você me acompanhe, porque eu vou fazer um roteiro que será o seguinte. Primeiro a gente vai falar um pouco a respeito da vida de Timóteo, bem brevemente, porque o objetivo não é expor a carta. Se a gente fosse expor a carta inteira, a gente falaria um pouco mais. Então, um pouco a respeito da vida de Timóteo. Depois eu quero entrar em um ponto que muitas vezes, talvez a gente não fale explicitamente, mas é um pouco a respeito da teologia da carta, já que a gente está falando de uma maneira mais, desse contexto mais pastoral, a respeito da teologia da carta e a importância da gente entender isso quando lemos uma carta pastoral também. E depois eu quero refletir com você num ponto em que Paulo pede e lembra aqui, né, a Timóteo: olha, eu pedi para que você ficasse em Éfeso, e entender o que estava acontecendo em Éfeso naquele momento em que Paulo pede para Timóteo ficar lá, porque a cidade estava um caos, um conflito intenso, e é um jovem pastor que fica ali encarregado de dar continuidade dentro daquele conflito. E eu quero entender isso, quero refletir isso com você, nas demandas que a gente tem, nos conflitos que a gente tem na nossa própria vida também. E que Deus nos encarrega, e às vezes nós olhamos assim e pensamos: nossa, mas eu não sou capacitado para isso. Mas eu não sei falar bem. Eu não consigo nem orar às vezes. E Deus às vezes me pede para ficar aqui, e eu entendo que eu tenho que ficar, mas se você fica naquele conflito. Então, a gente vai lembrar um pouco disso também. E depois eu quero falar, lá mais para o final, a respeito exatamente do que é caminhar da lei para a graça. Então, a respeito da vida de Timóteo. Timóteo foi um jovem que cresceu com a sua mãe, Eunice, com a sua avó, Loide, com o seu pai, que a Bíblia não relata o nome dele, mas que era um pai grego, ou seja, era um pai de origem gentílica, mas a sua mãe e a sua avó eram judias, e possivelmente conheceram Paulo no momento em que ele faz ali a sua primeira viagem missionária. Naquela ocasião, Paulo visita diversas cidades, incluindo a região da Galácia, uma província romana, onde estava localizada a cidade de Listra e Derbe, de onde Timóteo e sua família eram naturais. E na segunda viagem, então, Paulo faz essa primeira viagem, em um outro momento ele retorna, né? São 3 viagens missionárias que temos registradas no livro de Atos dos Apóstolos, e na segunda viagem, então, quando ele chega na região onde Timóteo morava com sua família, ele recebe um bom testemunho a respeito de Timóteo. Olha, esse jovem, ele está produzindo frutos para o Evangelho, ele tem dado um bom testemunho aqui na nossa região, aqui entre os seus, e olha que coisa interessante, ele é reconhecido por aqueles da sua própria região, e isso é muito difícil, você conquistar um reconhecimento dentro da sua própria casa. Tanto que Jesus, a respeito disso, vai falar: o profeta dentro da sua própria casa não tem honra. E Timóteo aqui é reconhecido pelo seu bom testemunho. Então, meu irmão, vale a pena a gente dar um bom testemunho aonde a gente estiver. Não é em busca do reconhecimento, naturalmente. A gente não dá testemunho porque, nossa, eu quero ser louvado.
Nossa, eu quero ser engrandecido. Nossa, eu vou dar bom testemunho porque Deus vai me abençoar. Não é por isso. Embora essa seja a teologia que está em alta no nosso tempo. Faça para que Deus faça por você também. Mas olhe, se a gente dependesse desse tipo de pensamento, o que nós poderíamos oferecer para Deus? Além do nosso bom testemunho, além de apesar das nossas falhas, nós continuarmos buscando dar um bom testemunho. Então Timóteo é ali reconhecido, e o texto vai falar para nós lá em Atos 16 ou 17, salvo engano, que Paulo leva então Timóteo com ele. Ele vai ali na comitiva. Paulo, só gente da pesada, não era gordinho não, assim, né? Era gente da pesada de conhecimento. Nada contra os gordinhos. Até porque este que vos fala é. Mas gente da pesada, gente ali de conhecimento. Paulo, Lucas, Silas, Timóteo entrou no clube dos seminaristas ali, né? Com o bispo Paulo. E vai seguir viagem com eles. E vai ali continuar dando um bom testemunho. Tanto que Paulo, em alguns momentos, vai exatamente pedir o que para Timóteo? Olha, eu quero que você vá para a região de Tessalônica. Na verdade, quando eles estavam passando em Tessalônica, Paulo seguiu para Bereia, depois foi para Atenas e deixou Timóteo lá. Timóteo e Silvano, Timóteo e Silas. Por quê? Porque a turma estava querendo matar Paulo. Então, Paulo segue viagem, continua indo vai. E onde é que eles vão se reencontrar? Quando Paulo chega em Corinto, Atos 18, lá eles se reencontram. E aí, Paulo agora vai se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Ali, tendo o encontro dos seus discípulos, daqueles que estavam ali caminhando e fazendo o quê? Dando o bom testemunho do Evangelho. E é interessante, porque esse pano de fundo da vida de Timóteo nos mostra que não é o fato de sermos jovens que nos impedem de caminhar com Jesus. Não é o fato de termos uma vida e um passado em que os nossos pais tenham às vezes pensamentos diferentes. Na época, um gentio casado com um judeu já era um sacrilégio para quem estava dentro da religião, para quem estava ali aprendendo sobre o cristianismo, para quem estava dentro e aprendendo a respeito de Jesus. Já era algo difícil de ser tolerado por quem era judeu, mas do passado. Mas isso não impediu um bom testemunho, não impediu um bom aprendizado, não impediu que Timóteo aprendesse sobre o Evangelho, sobre a piedade, sobre contentamento, e não impediu também que ele seguisse em frente. Então, eu acho que fica um conselho aqui, e algo muito interessante para nós, como pais, né? No meu caso, de uma criança, de muitos de vocês, de jovens e adolescentes, não limite o seu filho. Se Deus chamar ele, deixe ele ir. Deixe ele seguir em frente. Deixe Deus usar ele. Deixe Deus fazer o que ele quiser com a vida do seu filho. Você não vai conseguir impedir o que Deus tem para fazer através dele. E às vezes é difícil a gente entender isso como pai, como mãe, e aí eu falo do meu contexto um pouco também, porque mesmo eu e Kátia temos às vezes concepções diferentes a respeito desse cuidado. Para mim, cuidado é oferecer liberdade e ficar de longe observando o que está acontecendo para eu ir corrigindo. Para Kátia, cuidado é trazer mais perto. Se fosse no futebol, eu sou aquele jogador que dá aquele lance mais longo assim, ó. Que dá aquele chute que atravessa o campo e a bola vai chegar lá. Se fosse Kátia, ela é aquele jogadora que traz a bola mais perto. Traz ali, vai tentando driblar. Cada um tem a sua maneira, mas a gente precisa fazer o quê? Cooperar junto.
porque é um time, é uma família, estamos crescendo e não podemos limitar. Então, isso vai ser fundamental para Timóteo na sua caminhada, porque Paulo ainda vai apoiar ele em muitos outros conflitos que ele teria pela frente. Olha, cuida da tua saúde, Timóteo. Timóteo, não se preocupe porque você é jovem. Pregue a palavra, porque se você pregar a palavra, você será alimentado pela palavra. Timóteo, cuida do povo, Timóteo. Então, esse é um pouco da vida de Timóteo. Teríamos muito mais coisas para falar, mas eu quero caminhar com a mensagem. E aí, eu vou dar um salto agora, mas me acompanhe, não perca de mim não. A gente sai da vida de Timóteo para entender um pouco da teologia da carta. São temas que a gente precisa complementar. Timóteo, aqui um ponto de vista mais histórico. A teologia, veja comigo aí versículo 1 e 2 que nós lemos. Quando diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. E ele vai dizer quem é esse Deus. Deus é o que nosso? Nosso Salvador. Está dando características aqui de Deus, nesse contexto. E de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Isso é uma palavra pastoral de Paulo a Timóteo. Ele lembra: olha, Timóteo, você, apesar de estar pregando, desenvolvendo esse bom evangelho, dando esse bom testemunho, quem salva é Deus. E isso nós precisamos lembrar, nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém, por mais que a gente ame. A salvação é algo exclusivamente realizado por Deus. Deus é o nosso Salvador. E a nossa esperança, Jesus Cristo. Mas Paulo também nos lembra que Deus é nosso Pai. E Cristo Jesus é o nosso Senhor. Então ele dá aqui 4 características, 2 para Deus, 2 para Jesus. Há muitas outras, tá? Isso aqui só é uma pequena introdução dentro desse contexto, mas há muitas outras. Então ele fala: olha, Deus é o nosso Salvador, e Deus também é o nosso Pai. Jesus é o nosso Senhor, e Jesus também é a nossa esperança. Vamos entender isso. Se Deus é nosso Pai, é Ele que está cuidando de você. Se Deus é o seu Pai, Timóteo, pregue para esse povo que é Deus que cuida deles. É Deus que cuida deles no sofrimento deles. É Deus que guarda a vida deles. Mas Deus também é o nosso Salvador. Então, à medida que Ele vai cuidando, Ele está ali preservando a nossa vida para a eternidade. Chegará o tempo em que nós, naturalmente, teremos de passar pela morte. E essa semana eu recebi uma informação de um amigo lá de Recife. Na verdade, é o primo de um amigo, mas que a gente teve certa proximidade por um tempo. Um jovem, mais ou menos da minha idade também, que faleceu. Minha mãe está perguntando quem é, daqui a pouco eu falo. Que faleceu, um jovem, cheio de vida, nenhum vício, 2 filhinhos de 3 anos, e faleceu. Foi uma notícia dura para mim. Eu fiquei triste no dia. Depois eu orei, agradeci a Deus pela vida dele, pelo tempo que a gente teve de conversa. Me lembro dos momentos em que eu estava ali aprendendo a tocar violão, e ele me ensinou algumas coisas também. Mas aprove a Deus que ele tivesse a sua vida encerrada. E é nesses momentos que nós lembramos de que a nossa esperança está em Jesus. Então, desse ponto de vista, Paulo organiza aqui essa teologia para embasar toda a carta. Ou seja, a salvação que Deus opera é como um pai que está resgatando os seus filhos e que está salvando os seus filhos. Deus é tanto pai para cuidar como para salvar. E para isso ele faz o quê? Ele envia Jesus,
O Pai envia Jesus, que Paulo reconhece aqui como Jesus Cristo, e depois ele faz uma inversão também disso, Cristo Jesus, e isso tem uma razão. Quando ele fala de Jesus, ele está se referindo exatamente ali ao Filho, mas quando ele fala de Cristo Jesus, ele está se referindo ao Senhor, porque precisamos entender também que aqui está dentro de um contexto do Império Romano, onde havia um imperador, e estava sendo proclamado que, na verdade, esse imperador era o imperador dos homens. O imperador do céu, da terra, da criação é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro Criador. É por meio dele e para a glória dele e através dele que todas as coisas foram criadas. E isso está implícito aqui quando Paulo fala Cristo Jesus. Aparentemente é uma simples inversão. Mas dentro do contexto da época havia muito mais coisa acontecendo. Então, vamos remontar aqui agora a vida de Timóteo, jovem, segue ali com Paulo, Lucas, Silvano, toda a comitiva ali nas viagens missionárias, pregando e enfrentando diversos problemas, estando ali com Paulo, aprendendo com Paulo, possivelmente pode ter dado muitas ideias a Paulo, a Lucas, do que foi escrito, teve ali possivelmente uma influência direta, e Paulo vai lembrar ele depois, olha, é Deus que está cuidando de você, Timóteo. Agora que você está aí, supervisionando uma igreja, supervisionando esse povo, eu preciso lembrar você que a sua esperança é Jesus. Como foi a nossa, quando nós estávamos em tantos problemas que enfrentamos. Então, esse ponto de vista a respeito da teologia, ele é importante porque é uma palavra pastoral, e como palavra pastoral, sempre que a palavra pastoral vem sobre nós, ela nos lembra da esperança que há em Cristo Jesus. Ela nos lembra que Deus é o nosso Salvador. Ela nos lembra que Deus é o nosso Pai. Ela nos lembra que Jesus é o nosso Senhor. E aí eu preciso dizer para você que está preocupado nessa manhã, Jesus cuida de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando das suas demandas, do seu coração. E se você entregou na mão de Deus, entregue na mão de Deus. Se você colocou e orou e disse, Senhor, eu não consigo resolver isso aqui, então deixe na mão de Deus. No versículo 3, Paulo vai lembrar a Timóteo de um acontecimento. Veja comigo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente prossegue. Paulo pediu para que Timóteo ficasse em Éfeso. Está lá no capítulo 20 de Atos. No início da terceira viagem missionária, a cidade de Éfeso foi a primeira ali, Paulo já tinha visitado ela, de modo bem rápido, e ele disse, olha, eu vou ficar aqui esse tempo, se vocês quiserem, depois eu volto. E ele volta, capítulo 20, lá no comecinho, início da terceira viagem missionária. Apolo vai para um lado, Paulo vai para o outro. Chegando em Éfeso, começa ali a falar do evangelho, começa ali a ser pregado o evangelho, e aqueles, como eram conhecidos os cristãos na época, os do caminho, era um modo pejorativo de dizer assim, ó, esses daí que estão aí caminhando, falando desse Jesus aí, ó, é povo chato, meu. Pô, estão atrapalhando aqui nosso comércio aqui, ó. Estão atrapalhando nosso comércio de estátuas, estão atrapalhando nosso comércio de ídolos. Se eles continuarem pregando, ó, a gente vai perder nosso emprego. Porque eles estão pregando que o verdadeiro Deus é um Deus que não pode ser visto. E começou ali uma confusão generalizada na cidade. Quando a gente fala assim, ó, tem um vídeo muito interessante naquela plataforma lá, vermelhinha, aquela lá, que todo mundo conhece, que passa o vídeo lá, né? Tem um vídeo muito interessante que mostra a cidade de Éfeso e talvez onde esse acontecimento de Atos 20 ocorreu. É uma rua assim, ó, enorme. Eu imagino ali uma multidão de pessoas ali, uma confusão, um grita para um lado, um grita para o outro, um grita para o lado. Ó, esse tal, Por quê? Porque o evangelho estava chegando
e ocupando espaço no coração e nas mentes das pessoas. E as pessoas que eram ali convencidas pelo Espírito Santo a respeito daquele evangelho não conseguiam mais se curvar, seja o imperador, seja a grande Diana dos Efésios, que era o principal ídolo da cidade de Éfeso. Mas, como todo local onde a palavra de Deus chega, também haverá problemas. Porque são pessoas, e cada um vai querer defender o seu lado. Uma coisa interessante, o povo estava ali ensandecido devido a esse crescimento do evangelho na cidade de Éfeso. Mas de modo muito interessante, depois Paulo vai também escrever uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta muito bonita. Também em Atos, há um acontecimento muito bonito e triste ao mesmo tempo, muito melancólico, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso e se despede deles. E diz: olha, vocês não me verão mais. Agora eu vou seguir para Jerusalém, vou seguir para o que Deus quer que aconteça e vocês não me verão mais. Então mostra que aquele contexto, quando Paulo pede para Timóteo ficar em Éfeso, era um contexto extremamente complicado. Éfeso era uma grande cidade, muitos ídolos, principalmente a deusa Diana, e o evangelho estava chegando ali. E junto com o evangelho que estava chegando ali, que já estava, de certo modo, estabelecido, Paulo pede para Timóteo ficar naquela cidade e continuar cuidando do povo. Ele fala aqui, né? Admoestando certas pessoas. Admoestar é uma palavra que vem de origem militar. E ela quer dizer assim, olha, é uma ordem de comando. É uma instrução que deve ser realizada por quem está ouvindo. É quando o comandante dá o sentido. É basicamente isso. E fica esse jovem encarregado de continuar por certo tempo aquele trabalho. E o que Paulo está lembrando aqui a Timóteo, quando ele escreve a carta então para Timóteo? Olha, você lembra lá, quando eu fui para Macedônia, você ficou em Éfeso cuidando e admoestando certas pessoas? Paulo está mostrando para Timóteo, você é capaz. Você é capaz de supervisionar, você é capaz de pastorear, você já tem as credenciais, você já tem um bom testemunho, você já caminhou conosco. Então, não ache que você é insuficiente, pequeno demais para pregar o evangelho. Não ache que você é pequeno demais para exercer um ministério. Mas eu pedi para que você ficasse lá e admoestasse certas pessoas. E qual foi a admoestação? Que eles não deveriam se ocupar com fábulas, que eles não deveriam ensinar outras doutrinas e que não deveriam também se ocupar com genealogias sem fim. Em outras palavras, oriente esse pessoal que não saia do caminho do Evangelho. Que não saia do caminho do Evangelho que é de Jesus. Que não saia do caminho do Evangelho que é de Cristo Jesus. Por quê? E por que isso vai acontecer? Vamos lá no versículo 6. Depois a gente volta no 5. No 6. Por quê? Algumas pessoas se desviaram e se perderam em discussões inúteis. E é interessante, Paulo aqui vai dar uma geral do que é se perder. Do que é, a gente usa muito essa palavra, né? Porque fulano se desviou, porque fulano está desviado. E ele vai dar uma geral aqui. Desviar-se é o quê? Perder-se nesse caminho da fé. Você começa a caminhar para fora da fé. Você começa a cultivar uma consciência que não é mais pura, um coração que não é mais puro. Desviar-se também é perder tempo com discussões inúteis. Nesse ponto de vista que Paulo coloca aqui, uma boa parte
da liderança brasileira está perdendo tempo com discussões inúteis. Liderança pastoral brasileira está perdendo tempo. Um rapazinho de 14 anos tomou a mídia nacional com The King, The Best, The All, blá, 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 blá. Todo mundo viu, eu acho, isso aí. E a questão é, a culpa é dele? Não. A culpa é de quem colocou ele para falar. O peso recai sobre quem tem a obrigação do altar, do púlpito, da palavra, do ensino. Tanto que o pastor Jonas Madureira falou algo, eu tenho assistido bastante pregações dele e lido a respeito das coisas que ele fala, e ele falou algo que me chamou muita atenção e que eu fiquei gastando um tempo pensando naquilo, e realmente é verdadeiro. Ele fala o seguinte: quem vive pela palavra, sofre pela palavra. Por quê? Porque o peso e a responsabilidade vem sobre aquele que tem a responsabilidade com a palavra. Tiago fala, né, que a nossa língua, ela tanto pode falar coisas boas, como pode incendiar um bosque. Pode tanto sair bom, como pode sair mal. E claro que nós, como seres humanos, poderemos errar, que erraremos. Mas tem algo que não pode errar. Tem algo que não pode errar. Colocar uma criança para pregar. E as pessoas ficaram quase um mês inteiro discutindo. Ele tem razão, ele não tem razão, fulano tem razão. Ah, porque esse fez um comentário. Ah, porque esse... Isso é discussão inútil do ponto de vista da palavra de Deus. Mostrando o quê? Que aquilo que deveria ser valorizado, que é a pregação da palavra, aquilo que deveria estar sendo ensinado, o povo está se perdendo com discussão inútil. É lastimável isso. Mas ele coloca ainda também que essas pessoas que se desviam, elas pretendem em algum momento se passarem por mestres da lei, mas eles não entendem do que eles estão falando. Uma crítica muito pesada, dizendo: por que você está falando tanto? Você não entende o que você está falando. Aí tem que falar besteira mesmo. E vai ter gente que vai ouvir a besteira que vai ser falada. E aí, por fim, ele fala também que isso é realizado de maneira muito ousada. Ou seja, é aquela pessoa que fica, sabe como? Berrando. Porque... é ousadia demais para conhecimento de menos. Perdi até a voz. Versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Aqui a gente chega no último ponto, que é caminhar da lei para a graça. Um coração puro só é possível para aquele que nasce de novo. Não somente da carne, mas da água e do Espírito. Um coração puro. Uma boa consciência é aquela que Paulo fala, escrevendo aos Filipenses: tudo que for amável, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, nisso pensai. E uma fé sem hipocrisia. Não é uma fé que não vacila. Não é isso. Não é uma fé que tem medo. É a fé que confia em Deus. É uma fé que não se desvia. Seja quando o caminho está largo demais, seja quando o caminho está estreito demais. É uma fé que caminha
junto com o seu crescimento espiritual. E é por isso que é preciso caminhar. É por isso que é preciso seguir em frente. Porque no finalzinho aqui do versículo 8 até o 11, Paulo vai colocar a respeito da lei. Que essas pessoas se desviaram da lei, elas se desviaram do evangelho, elas se desviaram e ali pretenderam passar por mestres, mas não têm conhecimento. E Paulo vai mostrar o que então a lei representa. E nós lemos isso. A lei é útil para quem? Para quem precisa dela, para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, e ele vai descrevendo uma lista. Em algum momento, nós precisamos da lei, porque nós também fomos iníquos, também fomos rebeldes, também andamos segundo os nossos conselhos, também erramos, também falhamos, então nós também precisamos da lei. O que a gente não pode é viver somente pela lei. Precisamos caminhar da lei para a graça. E aqui que está a grande mudança do evangelho. Aqui é que está o grande salto do evangelho que foi proposto por Jesus, que foi ensinado por Jesus, e que é fruto do amor de Deus, e que isso representa a teologia que foi explicada lá no início. Por isso que Deus nos salva, por isso que Deus é nosso Pai, por isso que Jesus é nossa esperança, porque agora eu não tenho mais só um quadro que tem a lei me mostrando o que é o pecado, aonde eu estou errando. Tem também a graça que aponta para a cruz e nos mostra, olha, a cruz está vazia, porque o Filho de Deus ressuscitou dela. Deus fez ele sair da cruz, Deus fez ele levantar do túmulo ao terceiro dia, e essa é a nossa esperança. Então, quando caminhamos da lei para a graça, não quer dizer que simplesmente, isso aqui não presta mais. Paulo fala que o fim da lei é Cristo, e Jesus, quando é questionado a respeito da lei, diz, olha, os principais mandamentos da lei, é esse que você quer saber, o resumo da lei, é esse, o resumo da lei é esse: ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao próximo como você ama a você mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Se a lei depende do amor, que é fruto da graça de Deus, por que nós vamos viver somente pela lei? Devemos viver entendendo a lei, mas olhando ela com os óculos da graça. Aí sim a gente entende a lei. Porque Jesus fala, eu não vim abolir a lei. Paulo fala, a lei é boa. Então se Jesus, que é o Filho de Deus, diz que não veio abolir a lei, eu muito menos vou falar que você não deve considerar mais a lei. Se Paulo fala que a lei é boa, eu também não posso falar que a lei é ruim. Mas o que eles ensinam? Você precisa entender que houve uma mudança, uma progressão no acontecimento da história com Jesus. E isso nos faz caminhar da lei para a graça. E eu quero caminhar para concluir, porque a hora já passou, apontando algumas sugestões para que possamos refletir nesse dia e nessa semana sobre em que circunstâncias da nossa vida podemos caminhar da lei para a graça, entendendo a lei do ponto de vista da graça. Paulo queria que Timóteo admoestasse essas pessoas, lembrasse, instruísse, orientasse que eles não deveriam se desviar do Evangelho. Mas, além disso, Paulo queria também que Timóteo fosse o exemplo para essas pessoas. Não era simplesmente para pegar o que é a sã doutrina e viver de outra forma. Que ele pregasse, mas também que ele vivesse. Que a sã doutrina fosse esse caminho da pureza, da consciência, da fé, que é isso que Paulo estava ali lembrando. Olha, isso aqui, essa demonstração é fruto do amor. É um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, se isso aqui é útil para você admoestar as outras pessoas, também é útil para você.
Então, isso nos leva a compreender algumas coisas, que são as minhas sugestões para você nessa manhã. Compreender que é importante a gente não ficar fixado somente num texto da Bíblia, somente num livro da Bíblia, somente numa porção da Bíblia. É entender também que em algum momento, se você quiser avançar mais na compreensão, será necessário estudar bastante para isso. E eu não estou querendo desencorajar você, eu não gosto de estudar, não. Se você quer crescer na fé, no Evangelho, você quer crescer no conhecimento, você precisa estudar. Seja para crescer no Evangelho, seja para crescer em qualquer outra área. As pessoas às vezes ficam nesse conflito. Nossa, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer isso. Mas você está fazendo o quê para produzir isso daqui a um tempo? Não, eu não estou fazendo nada. É o nada que você vai colher lá na frente mesmo. Então, preciso esforço, preciso transpiração, preciso suor, preciso leitura, preciso dedicação, é preciso esse engajamento, é um engajamento pessoal para o seu próprio crescimento. Nós precisamos entender também que o fruto aqui procede de um amor. Então, o amor de Deus sobre nós é o que há de mais importante. É um amor de Deus sobre as nossas vidas. Talvez tenhamos histórias com muitas pessoas, com muitas regras a respeito do Evangelho, que você deveria ter se comportado assim, que você deveria ter agido assim, que você só pode viver dessa forma, e o Evangelho não é sobre isso. Falo porque é da minha experiência, com 14 anos, saí da igreja por falta de entendimento da liderança a respeito exatamente disso. Um comportamento do meu irmão e a gente foi penalizado junto. Falta de entendimento. E desse longo tempo aí que fiquei fora da igreja, trouxe muitos problemas, depois vocês perguntam para minha mãe. Mas agora já foi resolvido, né? Mas é o amor de Deus, irmãos. Não são regras. É um amor que procede de um coração puro, de uma fé sem hipocrisia e de uma boa consciência. Porque a graça purifica o nosso coração e nos ajuda a desenvolver exatamente essa fé sem hipocrisia e essa boa consciência. E a graça, por fim, nos apresenta esse Evangelho, que é o Evangelho da glória de Deus, que nos lembra que Deus é nosso Pai, é nosso Salvador, nos lembra que seu Filho é o nosso Senhor, é também a nossa esperança, nos lembra que podemos e devemos crer em Deus em todos os momentos da nossa vida, nos lembra que podemos passar por muitas situações e ter esses sustos aí, né, como eu comentei no início, sustos de problemas da nossa vida, mas que na ótica da graça não tem mais regras a serem vividas. O que tem é viver, aprender pelo amor que Deus está amando você. Talvez para quem vem de um contexto que tem muita regra, isso pareça até loucura. Mas em Cristo nós temos liberdade. Você não foi conquistado pelo Espírito Santo, você não foi conquistado pela mensagem da cruz para ficar preso nela, mas para ser livre por meio dela. E é esse convite que eu quero fazer a você, caminhar da lei para a graça, que você possa vir também no próximo domingo, porque a gente vai aprofundar esse tema da graça, e aí eu precisei lembrar disso, né, porque a mensagem precisa ser complementada. Então, se você puder estar conosco, esteja conosco todos os domingos, mas a respeito dessa mensagem no próximo domingo, para ouvir a continuação dela. E que Deus abençoe a sua vida, e vamos nos colocar de pé para cantar que somos alegres, seguindo na luz de Jesus.